após mim, diz o Senhor, eu ensinarei a pescar gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pecador, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram a barca para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro passou a noite pescando. Pedro conhecia muito bem o seu trabalho. Pedro tinha crescido à margem daquele lago. Pedro tinha experiência. E, no entanto, Pedro não pescou nada. Não adiantou toda a experiência de Pedro, não adiantaram as horas de trabalho. O que encheu a barca de Pedro foi ele fazer o que Jesus pediu. Foi capaz de encher a barca de Pedro a obediência, muito mais do que ele confiar no seu trabalho, na sua capacidade. Às vezes também nós, amados irmãos, precisamos encher as barcas espirituais da nossa vida muito mais pela obediência ao Senhor do que pela própria confiança em si mesmo. Em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Hoje, 7 de setembro, nós rezamos especial pelo nosso país, porque há 201 anos nós nos tornamos um reino independente. Porém, amados irmãos, nós precisamos aprender a ler a nossa história de acordo com o olhar de Deus. O Brasil, ele desde o início, ele carrega sinais da predileção de Deus.
Imagine que o Brasil foi visto num dia de Páscoa. Por isso, o primeiro monte do Brasil, que ainda foi visto desde as naves portuguesas, foi visto e foi chamado, foi batizado de Monte Pascoal, para lembrar que ele foi visto no dia de Páscoa. Logo assim que desceram, que desembarcaram, a primeira coisa que foi realizada no Brasil foi a Santa Missa, pelo Frei Henrique. Em seguida, o Brasil recebeu o nome de Terra de Santa Cruz. Primeiro, Ilha de Vera Cruz, porque eles pensavam que era apenas uma ilha. Depois viram e chamaram Terra de Santa Cruz, para somente depois receber o nome de Brasil. Imaginemos que o nosso país foi governado pela dinastia dos Bragança, pelos reis de Portugal e depois pelo imperador do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E vejam que os reis de Portugal, eles não usavam a coroa. Vimos recentemente a coroação do rei da Inglaterra, e ele colocou a coroa na sua cabeça. Os reis de Portugal não usavam a coroa na cabeça, porque eles tinham entregue a coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Então, desde o dia que os reis de Portugal entregaram a coroa a Nossa Senhora, eles não mais usaram a coroa em sua cabeça, por respeito à Rainha do Céu. Toda a família imperial, ela tinha uma profunda ligação com Nossa Senhora da Conceição. E notem que antes de Dom Pedro I proclamar a independência do Brasil, ele foi a Aparecida e rezou aos pés de Nossa Senhora Aparecida. E quem é Nossa Senhora Aparecida? É Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E depois, quando a princesa Isabel percebia que ela não seria a imperatriz do Brasil, ela percebia, sobretudo depois que ela libertou os escravos, ela viu que o Brasil iria se tornar uma república, não teria mais um imperador ou imperatriz. Ela foi à Aparecida e deixou aos pés de Nossa Senhora um bilhete. E nesse bilhete, aquela que seria a imperatriz do Brasil, dizia: minha rainha, eu sou uma princesa da terra, enquanto vós sois a rainha do céu e da terra. E se eu não me tornar imperatriz do Brasil, coloque a senhora a coroa de imperatriz do Brasil e cuide desse povo. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história que nós não conhecemos. Essa é a nossa história que tentam apagar. Uma história onde a mão de Deus esteve sempre presente. Uma história onde Nossa Senhora foi sempre mãe próxima do povo brasileiro, cuidou do povo brasileiro. Hoje, aproveitemos sim para rezar pelo nosso país, por todas as nossas autoridades, mas também façamos hoje um compromisso de conhecer melhor a nossa história para recuperarmos aquilo que o Brasil tem de grande, aquilo que o Brasil deve honrar-se. E muito mais do que honrar-se com as coisas humanas, o nosso país precisa honrar-se das coisas de Deus, porque esta é a verdadeira glória, porque as coisas humanas passam, mas as coisas que vêm de Deus permanecem. Supliquemos a Nossa Senhora, a nossa imperatriz no céu, que cuide do seu povo,
especialmente dos mais sofridos, especialmente dos mais abandonados, e que ela nos conduza a um dia chegarmos à pátria definitiva. Nós não somos somente cidadãos deste mundo, nós somos, sobretudo, cidadãos do céu. Lá é a nossa verdadeira pátria. E amar a pátria que nós temos nos faz amar e desejar ainda mais a pátria do céu. Amém. Cantando, façamos juntos o nosso ofertório.